Oi, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Altispod, podcast mais atípico deste Brasil, minha gente. Uma salva de palmas. Ouvir essas palmas reais daqui, que não é fake, não é fake. A gente está aqui num estúdio super animado. Por quê? Estamos em São Paulo, edição especial do Altispod no TEA-SP. Muitas palestras bacanas, caravana de tudo quanto é lugar aqui, conhecendo muita gente boa. E eu, que não sou boba nem nada, né, minha gente? Estou com um podcast oficial e tô laçando a galera para vir aqui conversar comigo. E esse bate-papo de hoje, ela é assim, é uma Wikipédia, né? Tanto de vida pessoal quanto de capacitação. É a primeira vez que eu estou conhecendo pessoalmente, mas já sabia dela e já queria uma oportunidade de entrevistá-la. E é difícil até escolher tema, porque dá para falar de tudo, né? Dessa vez, eu olhando no Instagram dela, vendo todas as postagens, uma me chamou a atenção sobre visita escolar. Como fazer? Acho que isso me pegou assim de jeito, porque eu do interior, né, como mãe ali, a gente fica muito desassistida, tentando do nosso melhor, mas assim, sem entender de fato como, né, proceder. E muitos profissionais também que acompanham aqui o Altispod, tem muito estudante de psicologia, pedagogia, de fono, que direto trocam aqui comigo, então a chance de aprender um pouquinho. Recebam com muito carinho minha convidada, Letícia Mello. Uma salva de palmas! Palmas reais e de coração, né? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz mesmo por estar aqui. Já te acompanho, te parabenizo pelo teu trabalho. Obrigada. Realmente você transforma vidas. E para você que está nos assistindo, eu desejo que seja um excelente podcast, que a gente possa contribuir cada vez mais para o conhecimento, tanto dos profissionais, que vai ser um tema que a gente vai estar falando, mas dar informação, capacitar os pais também do que pode ser feito, do que deve ser feito, de como fazer essa união, esse tripé que eu chamo, entre família, escola e processo terapêutico. Você também mãe atípica. Mãe atípica. Né? É menino. Menino. Que idade que está? Está com 9 anos. 9. Diagnóstico recente. Pegamos o diagnóstico agora em abril. Os sinais estavam lá desde pequeno. E com 4 anos, a gente já percebia as altas habilidades. Então, o Jorge começou a ler com 3 anos e meio, gravou minissérie, tocava instrumentos. E aí, ali eu já observei as altas habilidades junto com o TDAH. E não percebi o TEA. E ele veio aparecer com 9 anos. Então, ficamos 1 ano e meio quase observando, porque eu fiquei me cobrando. Que louco isso, né? Aquele ditado de nasce uma mãe, nasce uma culpa. É quase isso. Eu me senti culpada, primeiro por ter deixado passar o autismo, depois por ter pensado como eu não vi, sendo especialista em autismo e todo dia avaliando crianças, como eu não vi, e depois eu pensei, se eu for falar, será que vão dizer que é porque eu tô querendo botar um diagnóstico no meu filho, já porque eu falo de autismo? Então foi um sentimento muito louco. Tanta coisa, muita né? coisa. Família toda sentou, cada um observou o Jorge, cada um escreveu os comportamentos e eu mostrei para ele alguns vídeos de autistas em adultos que falam que são autistas no final. E ele foi se identificando com todos eles. Quando acabou, ele me olhou e disse, então a senhora está dizendo que eu sou autista? Eu sou igual aos seus pacientes? Eu falei, eu acho que sim. Então é por isso que desde pequenininho a senhora falava, olha para mim, então é por isso. E aí ele veio com todas as memórias, com todos os comportamentos, com tudo que estava guardado nele. E aí ele falou, agora parece que eu passei de fase num jogo. Me sinto livre para ser quem sou. Olha que coisa mais linda. Nossa, Letícia, que história mais linda. E mudou ainda mais o meu olhar, porque eu já era uma leoa e uma defensora, né, ativista. Então, hoje eu sou mais ainda por cada vez mais aprender. E o mais legal é que eu sempre falava, eu quero ter outro filho. E eu quero que ele venha autista, porque eu amo tanto e não pode não vir. E ele já era meu e eu nem via. Olha só. Então, acredito que tenha muitos Jorges em casa. Sem dúvida. Dentro do espectro que as famílias nem percebem. Então, no livro eu também falo sobre isso e venho abordando isso nas redes sociais. Porque o autismo leve, ele é mascarado. Muito mascarado. Para um autismo leve, se você for pensar até mesmo como profissional, sim,
você descobriu muito cedo. Porque, na verdade, os autismos leves não são descobertos na infância. Os autismos leves são adolescentes e adultos sequelados pelo não diagnóstico, com muita carga negativa de vida e experiência. Então, poxa, recente o diagnóstico, né, tarde, mas no caso dele, não. Olha que coisa doida. E foi, porque como ele já tem, o QI dele deu ali 126, então apresenta-se um QI maior, ele fala diferente, a gente chamava ele de filósofo. Eu chamava, às vezes, ele de entrão, olha só, porque ele vem com umas conversas, convidava a gente para assistir Segunda Guerra Mundial, para conversar sobre Bolsa de Valores. Então, são coisas que para uma criança de 9 anos... Parece um idosinho, né? Dentro daquele corpo, né? Um idosinho, isso mesmo. E começou a aparecer na escola. Então, ele vinha muito feliz, muito triste e queria morrer. Muito triste. E ele queria... Um dia, ele falou que queria cortar os pulsos. Então, eu hoje falo, não vou chorar, mas falo sobre isso porque é muito grave. A gente passou um final de semana maravilhoso e ele veio do psicólogo. E a psicóloga mandou mensagem dizendo, olha, hoje o Jorge disse que sentiu vontade de cortar os pulsos. Eu falei, como assim, meu filho? A gente teve um final de semana incrível. Ele falou, não, eu me sinto muito triste. Então, a depressão, muitas pessoas estão dentro do espectro com depressão, com ansiedade, com transtornos e não sabem. Por isso que é mais difícil de identificar, porque passa despercebido mesmo. E que é bom... o tema nem é esse, né? Não, mas a gente entra nesse como um alerta para que as famílias observem mais, se atentem. Não pensem que é uma frescura, que é uma besteira, e que validem mesmo o sentimento da criança e que ouçam, e que a família seja mais unida. Você sabe que, assim, para mim, é até um refrigério escutar a sua visão, a visão que você tinha como autismo, pelo contato que você tinha enquanto profissional, que já não era uma visão estigmatizada, né? Porque ele entendia já o que era, assim, autismo. Sim. É interessante eu ficar pensando nisso, porque meu marido é autista, né, que eu te falei, também não sabíamos até ter o diagnóstico do meu filho, mas sempre muito diferente, né? Muito exótico, né? Exótico, para não dizer esquisito, né? Mas eu sempre achei beleza nas esquisitices. Eu sempre me atraí, porque a forma de pensar do Roberto, por exemplo, é muito inusitada. Nunca é o caminho que ninguém faz. Nunca é o óbvio. Não, mas e é só ele mesmo que chega naqueles raciocínios. Então, sempre foi, né, desde a época da faculdade, algo que me encantava. Eu ia te falar, a paixão foi aí. A paixão foi aí. Isso, assim, aquela mente diferente, assim. Então, e com muitos prejuízos sociais. Sim. Muitos prejuízos sociais. Muitos. A fala prosódia. Sem prosódia nenhuma, sempre não faz a cara, a expressão nunca tá adequada com o que ele tá falando. Então, tipo, chega até a ser engraçado. O Roberto, eu dou muita risada com ele. É engraçado que hoje eu também rio muito com o meu filho. Eles não estão querendo fazer graça, mas são engraçados, do jeito de ser. Não, mas é assim... Porque não tem a ver ali a cara com a frase que tá soltando e umas pérolas, assim. Eu acho tão, assim... É que eu falo que a gente precisa abrir também o olhar enquanto sociedade, né? E família, quando a gente se depara com alguma atipicidade, para tentar sair desse padrão e, de fato, enxergar beleza. Não quero romantizar. Nem podemos. Exige muito terapia, muito esforço, muita angústia, muita insegurança, né? Mas tem esse lado bonito também, né? E é um ensinamento diário. Para nós está sendo de coisas simples da vida que hoje faz todo sentido. Todo sentido. Um exemplo bobo que eu vou dar, a gente já entra no assunto da visita escolar. Ficou uma coisa fora do lugar em casa e a gente falou, Jorge, poxa, vem buscar isso aqui, por que tu deixou isso fora do lugar? Daí ele começou a falar, a gente, não responde. Geralmente é coisa de mãe. Aí ele fez assim, ó. Mas se eu não responder, como é que vai ter diálogo? Vocês não perguntaram por que eu deixei aqui? Como é que eu não vou responder? Isso é simples. Eu tô achando graça de você contar isso, porque eu vivenciei exatamente com meu filho. Meu filho teve muito atraso de fala.
teve todos os atrasos que você puder ticar ali do DSM-5, ele foi cumprindo. Tic, total. O nome dele estava no final do DSM. E aí, eu sempre, quando alguém se dirigia a ele, então eu sempre direcionava, ainda faço, ajudo muito ele com a questão do olhar, né? E o suporte, né? Isso, dou suporte para isso. E a questão do responder. Então eu dizia, meu pai falava com ele, ou minha mãe, uma tia, filho, responde o vovô. Arthur, responde a vovó. Arthur, responde a tia. Aí ele vinha, respondia pra mim com alguma, né, assim, ou grosseria, ou eu, não responde pra mamãe. E aí ele, é pra responder ou não é pra responder, né? E eu, ai meu Deus, como que eu explico isso pra criança de 4 anos? Exato. Não, pera lá, deixa eu pensar. Arthur, vai andar um pouquinho, daqui a pouco você volta, querido. Tipo, deixa a mamãe respirar, pensar numa resposta. Porque é muito abstrato, né? Então são contextos. Essa literalidade na escola, quando a gente também foi identificando isso, ajudou muito nesse contato meu e da professora, da forma como ele compreendia. Perfeito. Então, é a professora que manda. Ponto. E aí tava naquela parte de quem que manda em mim, você não manda em mim. Sabe quando os amiguinhos começam? Você manda em mim, né? Tá, e o Arthur, ele tá agora no... Ele vai o ano que vem pro primeiro ano do fundamental. Tá no infantil ainda. E aí... né? Essa transição é difícil, né? E aí ele começou, assim, questionar quem que manda em mim, por quê, né? E aí tem que fazer sentido. Você tem que explicar o conceito disso. Eu fui na resposta bem simplista, assim, porque eu sou mais velho, falando é mais velho, tem que respeitar. Beleza. Na semana seguinte, passou, ele tem uma priminha, estavam com a mesma idade e ela faria aniversário. E aí ele, mamãe, é aniversário da Bebela, mas ela não vai mandar em mim, porque vai ficar mais velha. Tipo, aí eu, mas filho, por que mandar? Porque ela vai ficar mais velha, mas eu não quero que a Bebela mande em mim. Aí eu falei, não, então peraí, deixa eu te explicar melhor. Não é só a questão da idade. Aí eu tive que florear muitas vezes, assim, foram muitas abordagens até ele entender um conceito. E que pode ter certeza que daqui a pouco ele vai vir te cobrar de novo. É, porque é muito amplo, isso muda, isso de autoridade nos ambientes que você está. Então, é difícil você construir modelos sociais, é impossível construir modelos sociais para todas as vivências sociais que existem, né? É verdade. Então, ele foi questionando e eu tive que ir desmembrando esse conceito em vários... Uns pegam desprevenidas, você está lavando uma louça... Você fica assim, né? O que respondo agora? Porque é muito pequenos ainda, então não tem toda aquela maturidade para esses conceitos também tão abstratos, mas você precisa... Dar uma resposta. E aí foi toda uma construção, porque teve um dia que a professora saiu da sala, enfim, ficou uma assistente lá, uma auxiliar, e ela foi dar alguma ordem, você não manda em mim, você não é tia Paty. E aí ela veio falar isso comigo, eu falei, tia Paty, a gente vai ter que abordar isso de você dizer, né? E aí ela também, então olha, Arthur, todos na escola estão para cuidar de vocês. O porteiro, quem tiver na lanchonete, a pessoa que faz a limpeza, a auxiliar de sala, todos. Vocês devem obediência. Não é nem só respeito, é obediência. Estão ali para cuidar de vocês, zelar por vocês. Então, eu tive assim, esse conceito do quem manda em quem, deu retórica para, tipo assim, 3 meses de conversa. Quando tu falou da escola, acabei lembrando de um fato também, que o Jorge foi eleito líder da turma. Aí ali eu já fiquei apavorada. Feliz... Orei. Que ótimo. O primeiro dia foi bom, o segundo dia foi mais ou menos. E depois ele veio triste, muito triste. Porque o professor pediu para que ele anotasse quem fizesse bagunça. Poxa, a sala toda estava no quadro. E eu falei, filho, tu não pode fazer isso, tu vai perder os amigos. Daí ele olhou para mim e disse, então eu estou errado em estar certo? Porque o professor pediu para eu anotar e a senhora está dizendo que eu não posso anotar porque eu não vou ter amigos. E assim a gente entra nessas questões de sutilezas, entendimento, empatia. E aí, por isso, indo agora para o tema mesmo da visita escolar, o quanto é importante e necessário, porque a carga horária escolar, ela tem um impacto muito grande na vida da criança. Então, ainda que aquela família seja, nossa, a iluminada divina do céu, que tenha todo o tratamento incrível, maravilhoso, que em casa você faz tudo incrível. Se não tiver alinhado na escola... Não anda. A roda não gira. Não vai. É um passo para frente, 2 para trás. 2 para frente, 3 para trás. Assim, não vai, porque é um mundo, né? Essa parte escolar. E a parte social da criança. É lógico. Está lá dentro do meio escolar. Então, a gente vai ter aqueles médicos que vão pedir para que a criança vá para a escola para socializar
e aqueles que vão pedir para tirar porque não está sendo feito um bom trabalho dentro do processo escolar, né? Então, eu sou a favor da escolarização, mas quando a criança está preparada, está apta para aquele ambiente. A parceria entre escola, família e grupo clínico, seja, eu falo muito na clínica multidisciplinar, não precisa ser todos no mesmo local, que seria o ideal, mas a fono, a TO, o psicólogo, todo mundo precisa se conversar, porque o objetivo maior é o desenvolvimento daquela criança. Sim. Então, a visita escolar ela é fundamental para a gente poder avaliar o desenvolvimento dela, avaliar se ela está interagindo, avaliar se ela está evoluindo nas partes acadêmicas. Então, para começar, vamos começar qual é a importância da visita escolar é essa. É acompanhar essa criança, saber quais são os déficits, os prejuízos e também as demandas que ela está apresentando e o que ela está melhorando, as evoluções dela. Porque na escola ela vai apresentar os comportamentos, as habilidades, as melhoras que ela aprende em casa e que ela aprende na terapia, e assim vice-versa. Sim. Então, a visita escolar ela pode vir de duas partes. Da família, pedindo essa demanda para o profissional, por uma queixa escolar. Então, a escola diz, olha, João, a Paula ou a Marcela está com um comportamento inapropriado, não fica na hora da rodinha, quer sair da sala, bate no amigo, morde o coleguinha. Sempre é uma demanda assim, que muitas vezes a escola não buscou um suporte, não buscou uma formação, que isso eu espero, escola, a gente precisa capacitar profissionais, a gente precisa ter uma escola inclusiva, não só falar que é, e sim realmente fazer. Então a escola passa a bola para a família. E a família chega desesperada para a gente, querendo saber o que vou fazer. A escola quer vocês lá. Então, esse processo ele vai acontecer quando a família pede ou então quando nós, profissionais, sentimos a necessidade de esta criança evoluiu a ponto de vamos ver como ela está na escola, ou essa criança ainda não evoluiu o suficiente, também vamos ver como ela está na escola. Primeira coisa é agendar essa visita. E todo mundo deve estar ciente. Quando eu falo todo mundo, é o porteiro que vai receber a gente, nós profissionais, é a direção escolar, é a coordenadora, é a secretária e principalmente a professora. Muitas escolas escondem o professor, dão ali um coordenador, o diretor, que não é ele que está na vivência diária com a criança. Sério mesmo? Sério. Aí botam um diretor ou o coordenador que não vai saber falar nada sobre a criança. Saber falar. Ponto. Exato. Que também, para mim, no meu ponto de vista, é um grande erro, porque não existe uma guerra, não é um elástico, eu puxo para um lado e você puxa para o outro. Somos nós em busca do desenvolvimento dessa criança. Então, o ideal seria que, ao contactar a escola e dizer, olha, a gente vai... Vamos botar o nome do Arthur? Posso Sim, usar? com certeza. Perfeito. Então, ó, estamos aqui, a Letícia, a gente gostaria de conhecer a escola, conversar com a professora do Arthur e marcar uma visita. A escola tem que dar um ok pra gente, essa escola tem que avisar a professora que a gente vai. O ideal é que essa professora já tenha um relatório, porque se ela tem uma criança autista, ela tem que ter um plano individualizado, é direito dessa criança. Se ela não tem um plano individualizado, ela tem que ter um documento diário. Hoje o Arthur se comportou dessa forma, hoje o Arthur apresentou grandes melhoras nas habilidades motoras. O professor precisa ter um diário, acompanhamento de todos os alunos, mas também daquele autista. Porque vai chegar um momento, e espero que chegue, que o profissional vai lá para ajudar, para saber, para orientar. Então ele já chega bonitão, ele já chega pronto, olha... No começo do ano ele não parava na hora da rodinha, agora ele já senta, agora ele já compartilha. Na hora da comida ele já senta para confraternizar. Você encontra escolas assim? Encontro. Tem encontrado mais? Tem encontrado mais. Cada vez mais? Cada vez mais. Eu encontro muitas escolas que eu fico bem apavorada e me sensibilizo e já peço para chamar todo mundo para explicar como é, para dizer não faça isso, porque você está... ferindo um direito dessa criança e deixando doente um professor, porque falta de capacitação. É isso, então. Com 2, 3 alunos, com grau 2, gente, grau isso é um 3 pesadelo. E um professor Sério? sozinho. Isso é um pesadelo. Então, eu não estou culpando. Não, a gente está trazendo gente, a realidade isso é para melhorar. Isso é impossível. É? Eu, no grupo de mães, que a gente tem um grupo muito unido, minhas amigas são
Musa Master Blaster, uma até chegou aqui. Beijo, Cássia, maravilhosa. Porque ali é a gente, enquanto mãe, se apoiando. Exato. Tá? A gente, se eu for receber os filhos das minhas amigas que a gente tá ali, elas precisam me orientar minimamente. Porque eu conhecer o Arthur não me faz conhecer o autismo, me faz conhecer o Arthur. Ponto. Exato. Então, vai na minha casa, o que gosta de comer, o que não gosta, o que é aversivo, tem o cachorro, onde... Isso só para ele confraternizar. Exato. Imagina numa escola. Eu ia ficar em pânico, porque o que eu vejo, que a grande maioria, pelo menos assim do ensino infantil, que eu vou dizer, porque é a minha vivência até então, né? Eu vejo muito boa vontade dos professores, Sim. eu vejo uma ansiedade, uma angústia, porque se sentem, estão despreparados, querem fazer o melhor, mas a boa vontade não é o suficiente, a gente sabe que não. Precisa saber o que fazer. Não é boa vontade. Se fosse assim, seria muito fácil incluir, se fosse só boa vontade. Exato. Mas não é. Não é. Você precisa de capacitação, você tem que ter formação. técnica para isso, né? Senão não há boa vontade no mundo que sustente. E a cada dia mais, o professor ele vai precisar, porque a gente está falando de autismo, mas a gente já falou de síndrome de Down, hoje a gente tem TDAH, temos TOD e várias outras. Então, ele não precisa ser expert em tudo, mas ele precisa conhecer um pouquinho. Sim. Então, esse professor tem que ter um documento que acompanhe ali o progresso desse aluno, até mesmo porque entende-se que na educação infantil, a cada 6 meses, eles vão entregar um documento pra gente. E no final do ano, né, em julho e final do ano, eles entregam pra gente. Ao invés de ver, Arthur é bonito, Arthur é bonzinho, Arthur é querido, Arthur é uma criança dócil. A gente precisa ter o desenvolvimento do Arthur, o que ele fazia quando ele chegou e o que ele está fazendo agora, até mesmo para que nós, enquanto clínica, possamos traçar planos para isso. Então, quando a gente vai visitar a escola, a gente espera que esse professor esteja com os documentos preparados para nos passar as informações. A gente também vai dar as informações, mas a gente quer receber. Então, acontece muitas escolas que tá a professora e a diretora, tem muitas escolas que eles nos deixam livre para falar só com a professora, tem outras que dizem que o horário não foi marcado, que a gente tem que ir embora, que não foi possível isso acontecer, mas essas são bem poucas. Então, com aqueles documentos, a gente vai conversar. E eu sempre gosto de chegar dizendo como essa criança é na escola, lá na clínica, porque ela pode estar achando que eu estou indo lá para invadir o espaço dela. Sim. Quem tu pensa é uma que boa forma de começar essa relação. Quem tu pensa que é? Eu estou aqui com 30 crianças, né? E tu vem dizer o que eu tenho que fazer? Então eu digo que lá na clínica o Arthur tem esses comportamentos, que a parte de fono está sendo trabalhado isso, que os nossos objetivos são esse. Falo como ele começou, falo como ele está agora, falo das nossas dificuldades, até mesmo ela entender que muitas das coisas que ele apresenta na sala de aula, ele também apresenta comigo. Sim. E é esse o objetivo. Escola, família e clínica, um melhor para essa criança. Ouviram, profissionais queridos? Não chegar assim com o pé na porta também não é, né? Aquela entrada maravilhosa. Não é uma cobrança. Isso, então uma boa parceria. dica, principalmente para vocês estudantes que estão sempre aqui no canal, né? De como conduzir, do tipo de profissional que você vai ser, a postura que você vai adotar, como um pedido de ajuda mesmo. Eu vim aqui para você me ajudar. Exato. Olha, ali eu estou enfrentando isso e isso. Como que estão as coisas por aqui? Mesmo. Né? Uma coisa bem importante, eu sempre levo um documento, onde eu vou anotar tudo que a professora, o diretor está falando. Tem vezes que a família acompanha, tá? Ah, é? Isso é bem legal. Foram poucas as vezes, mas algumas vezes a família pede para ir junto, a gente pergunta para a escola se não tem problema e participa todo mundo junto. Isso é muito bacana também. Então, eu já levo um documento e eu vou falando os comportamentos que a gente tem, levo os nossos objetivos, levo como essa criança começou, como ela está agora, e eu pergunto, e na sala? E no contexto social? E no recreio? E na hora do parque? Como essa criança é? Então, ela vai detalhando todas as dificuldades que ela tem e eu peço licença para anotar. Posso anotar o que tu está me passando? Perfeito. E aí eu vou descrevendo tudo o que ela está falando, porque com isso daqui eu vou voltar para o meu time ou eu vou voltar para minhas observações enquanto profissional, enquanto terapeuta e vou ver, poxa, ele faz isso comigo, ele faz isso também. Então, atraso na linguagem, eu vou buscar fono. Eu sou neuropsicopedagoga, ele está com dificuldade na aprendizagem e aqui, não está conseguindo se expressar. A gente pode melhorar algo no tratamento dele? Porque eu vou dar uma devolutiva para a escola, a gente já vai chegar lá. E nessa devolutiva, eu trago algumas estratégias da fono. Gente, vocês ouviram, né? Sempre a gentileza, não é? E esse pedido, a solicitação,
pedir a permissão, posso isso, posso, porque não é para chegar como um combate, não é para incitar briga de egos, de profissionais. Eu sou melhor e você é melhor. Isso é ridículo, né? Não vai funcionar desse jeito. E não, já não funcionava antigamente, que a gente possa fazer esse podcast para falar que não é assim que a gente consegue as coisas, né? Então, aí ali a gente já quebra o gelo, ela já passa as informações dela. Ali mesmo eu já vou dando algumas orientações, algumas sugestões. Vejo que as escolas têm bastante resistência em usar rotina visual. E para crianças autistas, rotina visual, previsibilidade é fundamental. Nossa, pro Arthur foi absolutamente. Então, ali elas já ganham um ouro. Então, eu peço para conhecer a escola, para olhar os ambientes e, se a escola permitir, para que eu possa observar essa criança dentro do contexto escolar. São poucas escolas que deixam. Observar? Observar. Mas é o mais importante. Poucas escolas permitem a gente entrar e olhar a criança. Eu não sei se às vezes eles ficam com medo que a gente vai avaliar o professor, a estrutura da escola, mas isso eu sei que vai acabar. Vai acabar. Não. Isso aqui é um pedido. Escolas, permitam a entrada do profissional para que a gente possa observar a criança, para que a gente possa ver o quanto podemos melhorar o desenvolvimento dela dentro do ambiente escolar. Pedido feito. Nossa, pedido feito, solicitação, assim, uma súplica. Não cabe mais isso, gente. Sem observar como é. E ainda mais no analista comportamental, como? Né? Então a gente observa a escola, observa o refeitório, observa o banheiro, porque às vezes ele não está querendo ir comer. E aí eu vou ver a questão de passar o prato ali, tá muito em cima da criança e ela tem essa questão da sensibilidade do cheiro, ela não quer ir comer. Então são detalhes. Observo tudo, pergunto como eu posso ajudar. O que eu, enquanto neuropsicopedagoga, você enquanto fono, enquanto TO, pode contribuir? O que você gostaria que eu te ajudasse dentro do ambiente escolar? E aí ela, muitas vezes ela sabe, muitas vezes ela não sabe, porque ela não entende do processo, ela só gostaria que essa criança sentasse para ouvir uma historinha, ou que ela parasse de puxar o cabelo do amigo, ou que essa criança rendesse mais dentro do ambiente escolar. Então eu escuto a demanda, eu anoto tudo isso. Depois de tudo anotado, eu leio para saber se é isso mesmo que ela me falou e para ela estar ciente que foi aquilo que eu falei, para não ter um disse-me-disse. Perfeito, ótimo. E ela assina esse documento. Tá, então você lê com ela ali antes de assinar. Perfeito. Nem sabia que isso existia, né? Não, porque foi uma técnica criada, um método criado por mim pela essa vivência, porque quando eu voltava com o relatório, ela falava, eu não falei isso. Perfeito, eu não ouviram? Falei isso. Então eu falei, não, você falou. Então fui observando que metodologias, processos são necessários para um serviço de qualidade. E excelência. Eu prezo muito por isso. Vamos fazer? Vamos fazer bem feito, então? Então eu leio a nossa ata, ela assina, a diretora assina, eu assino, tá ok. E eu digo, então a partir de agora eu vou voltar. Vou ver o que eu posso fazer para te ajudar, vou criar estratégias, métodos, vou instruir a família e eu volto te dando uma devolutiva. Então, eu volto depois dando uma devolutiva. Saí da visita escolar, eu já ligo para a mãe. Porque eu digo mãe, né? Porque é o nosso maior público. Mas eu ligo para as famílias, porque eles estão com o coração a mil. Querendo saber como foi, o que aconteceu. Então, eu digo, olha, foi ótimo, foi muito bem recebida. Vou montar o meu parecer e no nosso próximo encontro eu te apresento. Então, tudo que eu vivenciei, tem coisas que a gente coloca de outras formas, escreve de uma maneira mais sutil para acalmar o coração da mãe, sem dúvida, né? Com todo carinho, mas sem mentir, mas botando a informação ali. E eu sento com a família e falo, ó, né? Na escola está acontecendo isso. Precisamos melhorar isso. Se tem uma fono em outro lugar, se atende uma TO em outro lugar, posso entrar em contato com ela para passar como foi essa minha visita, porque eu não sei se ela foi ou não foi. Então, a gente faz essa ligação. Essa tríade. A família recebe o documento que eu fui na escola e é um direito dessa família, porque a visita escolar, ela é geralmente um serviço cobrado à parte. Sim. Então, a família ou paga particular, né? Ou geralmente ela paga particular. Porque vai demandar horas, um relatório, uma avaliação, colher depoimentos. Uma hora para ir e vir, mais uma hora e meia estando lá, mais o depoimento, mais a escrita do relatório. Então, pode botar ali umas 4 horas. Então, é direito dessa família receber um documento. Se você não recebe um documento de visita escolar, cobre do seu profissional, porque você precisa saber o que aconteceu. Eu fui na escola e foi tudo jóia, foi bem legal, foi bem maravilhoso. Show com a professora, tá?
não dá, né, gente? É igual sair da terapia e falar, hoje foi o máximo. O que foi o máximo? Máximo o quê? O máximo de terror, de pesadelo. O quê? O máximo na alimentação, o máximo na brincadeira, o máximo na parte que daí vai cognitiva. Na pega a criança, abduz ela, leva ela pra sala, volta e diz, foi jóia hoje. Mas foi jóia o quê? Complicado. Então, faço uma reunião com a família, passo pra ela o que foi feito, dou pra ela esse documento levar pra escola. Então, eu deixo a família entregar pra escola, porque daí entende-se que a família vai ter uma reunião com a escola. E aí depois eu entro em contato com a escola e entrego a rotina, entrego os materiais, entrego as orientações para o professor, passo o nosso contato, ou o meu, ou da equipe, para que a gente esteja aberto para aquilo, para receber os feedbacks. E tem famílias que a gente acompanha semanalmente, tem famílias que a gente acompanha mensalmente, então a gente volta para ver se essa criança está evoluindo, se esse professor está capacitado, dou indicações de livros, de filmes, capacito o professor, para que ele possa, sim, aprender a lidar com aquele aluno. Isso. E que transborde para os demais que ele tenha. Os demais que forem chegando. Exato. Né? Uhum. Eu vou te fazer 2 perguntas, assim, de práticas do que a gente vivencia ali. Primeiro, ali para o nosso interior, não, eu acho que no Brasil todo, né? Muitas vezes a pessoa, você tem ali um profissional que você conseguiu, o restante, às vezes, a mãe está se capacitando. Então, às vezes, você tem uma fono, às vezes você tem uma TO, às vezes você tem um psicólogo, às vezes... Quem que seria o profissional que pode ir na escola para fazer esse tipo de avaliação? Só o analista do comportamento? Só um pedagogo? Quem que poderia? Se eu só tenho acompanhamento uma fono. Então, nesse caso, a fono. Tá. Qualquer profissional, qualquer especialista, ele pode e deve ir na escola. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sentar com essa fono, vai verificar quais são as demandas ou queixas da escola, ou gostaria de saber como é que está o Arthur. Porque no parecer que vocês ganham, não vem discriminado em habilidades motoras, em habilidades cognitivas, em habilidades comportamentais. O grupo trabalhou a galinha pintadinha na primeira semana. Ele adorou brincar com um pintinho dentro da sala. Pronto. Uhum. Então, você vai sentar com a fono e vai dizer, eu gostaria de entender como está o Arthur nessas habilidades. Imitação, brincar simbólico, brincar funcional, interação social, como ele está, alimentação, se é uma criança que come na escola, é isso que eu quero saber. Porque tu pega ele na porta da sala? O Arthur? Não. Tu pega ele no portão? Agora eu pego no portão. E aí, como é que tu sabe como é que foi o dia dele? Vem na agenda? Tem no cronograma, mas na verdade eu tenho um livre acesso com a professora. Tá? Então ela não me relata todos os dias como que foi, se tá caminhando. Isso hoje, tá, Letícia? Isso que eu tô dizendo, assim, hoje mas eu já tô vivenciando uma outra fase. Outra realidade. Tá? Outra fase. Então, no começo, quando eu tive diagnóstico, o Arthur, que eu ainda brinquei com você, quando ele entrou na escola, não era autista. Não era autista. Tinha diagnóstico, não era autista, né? Veio lá. E foi a professora incrível, musa, maravilhosa, que, tipo, não demorou pra vir falar comigo. Com 1 mês de aula, ela marcou uma reunião. O Arthur tinha 1 aninho e 9, 10 meses. Como é que é o nome dessa professora? Charlene. Charlene. Não, tia Char. Um beijo pra você. Parabéns por essa iniciativa. Demais. Olha, meu coração está quentinho e alegre por mais Charlenes no mundo que, ao olhar os sinais, já chamem. Exato. Ela não empurrou com a barriga. Eu vejo muitas escolas, às vezes, não sabe como abordar. Tem medo de falar para perder o aluno, e sabe não quer o que foi incomodar. incrível? Porque, assim, ela marcou, eu tava na escola, ela falou assim, mas eu queria ser o marido junto também, porque ela sabia, né, do meu marido, a gente tava junto e tal. Falei, não, tudo bem, né? Eu já sabia que ia ser alguma coisa. Mas tu não esperava? O autismo? Porque eu não sabia o que era autismo. Mas eu sabia que ele tinha atraso. Algo tem. Óbvio, assim, tem, tô vendo. A hora que eu pus ele, com 10 crianças junto, falei, era pra ser assim? As crianças mó independentes, fazer ele acontecendo. Meu filho, um cone ali, assim, super passivo, super desinteressado. Um atraso de fala, mas não de fala, de comunicação como um todo. Não, é o que eu te falei, repertório zerado. Então, pra mim foi muito chocante o primeiro dia de aula. Eu saí de lá com um aperto no meu coração gigantesco. Falei, tem alguma coisa. Coração de mãe sempre sabe. Então, eu já fiquei atenta, eu já busquei, já fui falar com ela, né? Assim, olha, eu não sei, é meu filho, eu fico tentando falar com os outros, falam que é porque é filho único, porque é menino, mas não sei o que, não. Mas observa pra mim, você como professora. E aí ela foi muito maravilhosa, porque em 1 mês ela marcou, quis que meu marido fosse, e ela marcou num horário que tava com a coordenadora pedagógica da escola.
Aí até a coordenadora, porque eu comecei a chorar descompensadamente, né? A coordenadora, acho que naquela coisa, no ímpeto de tentar acalmar, olha, mas às vezes, assim, pode não ser nada. Ela olhou pra mim e falou, mas é alguma coisa, Mirella. Exato. É diferente, do tipo... E ela foi incrível, porque assim, essa certeza dela do tipo, vá atrás. Eu vejo que é diferente. Isso me deu aquele senso de urgência. Então é pra ontem, eu preciso, né, pra já. Porque às vezes essas conversinhas de ficar passando pano, que às vezes atrasa o desenvolvimento. Atrasa até o ponto de partida dos pais, entendeu? Exato. Então eu saí de lá sabendo Triste, que eu tinha urgência. mas com urgência. Isso. E é isso, porque quem sai com o diagnóstico sem estar com nenhuma dessas coisas, se é um primeiro impacto, acho que você não entendeu não ainda. Não entende. É porque você não entendeu. Se você não tá triste, desesperado e urgente, né, com essa urgência, você não entendeu. A gente já volta para esse tema, que é muito legal, essa questão da escola falar sobre o autismo. A escola não pode falar que é autista, mas ela pode dar outros sinais, que eu já vou falar sobre isso, que é muito bacana. O que ela fez, ela pontuou os atrasos. Exato. Ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz o déficit, é nisso. Entendi. Então, vamos só voltar lá para tua fono. Então, tu vai sentar com a tua fono e vai dizer para ela tudo que tu gostaria de entender se ele faz. Então, se tu não tem esse conhecimento, o que eu vou te orientar? Ele se comunica, ele interage, ele divide, ele participa nas interações, ele se isola, ele tem reciprocidade, ele tem algum comportamento que é rotineiro. É isso que a gente quer saber dele num primeiro modo. E é isso que ela vai levar. Mas antes ela tem que saber como ele é, tanto em casa quanto na terapia, para perguntar isso na escola. Porque quando as mães vêm falar comigo, Mirella, né, assim, eu tô só com a TO aqui na minha cidade, eu tô só com a fono. E eu assim... Eu penso que se você é um profissional que está acompanhando um autista, tá? Se não há outras pessoas numa equipe, se não existe uma equipe multidisciplinar, para mim não tem como um profissional trabalhar sem a escola estar inserida de alguma forma. Não tem como. Não tem jeito. Nem a escola e nem a família. E nem a família. Principalmente. Então, assim, precisa, eu sempre, mas a fono que tem que ir, a TO que tem que ir, alguém tem que ir. Alguém tem que ir. Alguém com um olhar mais profissional, que entenda do autismo e que tá ali com você porque você já tem esse diagnóstico, identifica alguém tem que ir. Se é uma família que tem só a fono, vai a fono. Porque se tem um problema de aprendizagem, ela pode identificar, buscar amigos. Hoje a rede social tá aí. Então ela pode tirar ideias, ela pode fazer uma supervisão para buscar auxiliar essa família. E hoje tem muitos profissionais assim, fono, que também tem a parte da análise do comportamento, né? E que também já porque sente essa necessidade até para o manejo dos próprios pacientes. Então, às vezes, tem aquele olhar. Não tem como ter uma criança dentro do espectro e tu não tem um profissional dentro da escola. Perfeito. Assim como não existe ter uma criança dentro do espectro e uma família que não é ativa nas sessões, na terapia. Não vai fluir. Alguma coisa vai falhar, tá? Então não adianta depois olhar para trás e ver, nossa, ele fez 4, 5 anos e não evoluiu. Não foi, às vezes, falta de medicamento, não foi só a falta da escola, foi um contexto. Então, a gente precisa andar alinhadinho. Todo mundo junto. Exato. Sobre a escola não poder dar o diagnóstico, isso é fato. A gente não pode dizer, mas o professor conhece e sabe. Assim como toda mãe conhece seu filho, o professor sabe aquele aluno que apresenta déficit, que apresenta atraso. Ele pode não saber que é autismo, ele pode não saber que é um TDAH ou que é um TOD, mas ele sabe que tem algo. E é nesse primeiro olhar, é nessa anotação que eu falei que o professor precisa fazer, que ele vai chamar essa família. E aí tem uma burocracia. Ele avisa o coordenador às vezes conversa com o diretor para poder saber se chama essa família. Porque tem famílias que querem ouvir e tem famílias que não querem. A gente tem crianças que passam das 7 da manhã às 7 da noite na escola. E aí às 7 da noite entra no carro, aí já dormiu aqui um pouquinho no carro. Não é julgamento, ok? É a realidade. Sim. Então, ela tem as demandas dela para fazer. A criança entrou, ela já dá uma bolachinha, ela vai lavar roupa, ela vai botar as coisas para fazer. Enquanto faz a janta, a criança tá de boa no celular ouvindo a TV, sem demanda. Não tá. E assim, aquele sentimento, passou o dia todo fora, né? Eu não vou dizer não para ele. Então, não vai dizer o não e não percebe. E quando a escola chama, ela fala, mas eu não vejo essa criança que tu tá falando. Em casa ele não é assim. Porque as demandas aparecem
Na escola. É na escola que ele tem que dividir, é na escola que ele tem que esperar, é na escola que ele tem que entrar na fila e esperar a vez dele. Então, todas essas demandas acontecem na escola. Então, a escola precisa ter um relatório dessa criança, que eu espero que tenha sido assim contigo. Não, acho que não tinha... Algo descrito, olha... tinha, acho que o que era... Tinha, acho que um padrão de... Para todos os alunos, de algumas anotações, né? Perfeito. Mas eu me deparei com uma escola e com professores muito abertos. Então, o que nós vamos fazer? Os professores se disponibilizaram. Olha, se quiser que eu vá lá na clínica para ser instruída de final de semana, você me diz. Quando lançava algum livro, às vezes eu divulgava alguma coisa no meu Instagram, isso anos atrás. Mirela, onde que eu consigo comprar esse livro? Então, eu mesma comecei a dar para elas. Para elas irem se instruindo. Isso, ir instruindo, né? Trocando materiais. Então, houve a boa vontade. Ótimo. E, em seguida, essa busca de capacitação. Compromisso com o desenvolvimento infantil. Então, o que a escola precisa saber é os marcos do desenvolvimento infantil. Atenção, gestores, reúnam a equipe de vocês e ensinem os marcos do desenvolvimento infantil, que é o que a criança precisa estar fazendo em tal faixa etária. Se ela não faz, é sinal de alerta. Se é sinal de alerta, eu preciso falar para essa família. Isso. Eu fui fazer uma palestra um tempo atrás e a professora do berçário começou a quase chorar quando eu estava falando sobre o atraso na fala. E me chamou a atenção, eu dei uma pausa e falei, tá tudo bem? Ela falou, eu acho que eu fiz uma coisa muito errada. Eu falei para a mãe que ela tinha que dar água, a primeira água de chuva de janeiro para o filho dela falar. Eu falei, meu Deus. A gente lá do interior também fala muito o pintinho, pôr na boca pra piar. Então, o que mais? Tem um monte de coisa, né, Cássia? A Cássia aqui de Jales, aqui do lado tem. Então, como não sabe que até 2 anos essa criança precisa estar falando, precisa estar burbiciando num berçário? Se é um bebê que não chora, não chora, tá ali quietinho, ele é um anjo, bonzinho, foi ótimo. Hoje ele foi um querido, claro, tava ali quieto, apático. Então ele não dá trabalho. Então a escola precisa identifica, cria um relatório básico do que o agente observou. Não precisa colocar lá, vejo sinais de autismo. Mas ele não interage com os amigos, ele chora demais. Quando a gente bota uma musiquinha, ele tampa o ouvido. É uma criança que gosta de escalar os móveis, gira na sala. Ela vai dar indícios para que quando essa família for buscar uma equipe especializada ou direto um médico, neuropediatra, pediatra, a gente olha, a gente já sabe. Assim, por exemplo, na cartilha de vacinação das crianças, já tem lá a escala de rastreio, né, básico, que todo mundo pode fazer, as famílias podem fazer, as escolas. Eu não sei por que não implementam isso em escola infantil. Escola, né? Tinha que ser obrigatório o rastreio para todos os alunos. Nas escolas no qual eu vou, eu adoro os processos, então a gente já implementa para os professores, né? Então, vamos fazer uma anamnese com as famílias. Tem que ter uma anamnese com a família no início do ano. Todas, não só as... Isso que eu ia falar, todas. Isso tinha que ser um padrão de avaliação. Isso. E são escalas, assim, por exemplo, essas iniciais são fáceis de você responder, né? Então, acessíveis. Só que são documentos que te permitem... assim, se você não tem esse olhar, o documento te incita a isso, né? Falando em olhar diferenciado para as crianças que se encontram dentro do espectro, que as escolas não podem negar essa matrícula, é necessário uma anamnese com o professor. O professor precisa conhecer essa família antes de conhecer essa criança. Não no primeiro dia entregar a criança e vamos ficar meia horinha só hoje e amanhã mais meia horinha. Sabe o que eu faço todos os anos? E eu falo sempre para todas as mães fazerem isso. Tem a cartinha de apresentação das crianças, né? Eu faço realmente uma carta para todos os professores, todos os anos. E mesmo com os professores que ainda estão com meu filho, por exemplo, professor de educação física, ele é o professor que ficou todo o ensino infantil, né? Então, ele ainda está com o meu filho. Meu filho tinha muitas questões motoras. Então, na cartinha que eu escrevo para o tio Ceará, maravilhoso, eu pontuo, assim, as diferenças, o que eu vi, o que eu tenho enfrentado com o Arthur, todo ano. Para que ele possa conhecer melhor. Ele vai chegar de novo isso, e às vezes, assim, o meu olhar para, né, que nem lá todos já sabem que o Arthur é autista, eles, né, mas eu fiz isso desde sempre. Uma carta explicando o que gosta, o que não gosta, o que é difícil, o que não é, o que pode acontecer, para me falar que eu tô para ajudar, eu ponho meu telefone,
Aí, sei lá... Que deixa triste, que deixa feliz. Isso. Como que pode contornar, que eu percebo que às vezes acontece tal coisa. Tenho conduzido assim. Ótimo. Uma sugestão, se, né, de repente possa te ajudar. Perfeito. Então, eu não faço uma carta impositiva, eu faço uma carta de pedido de ajuda mesmo. Olha, colocando disposta, esse é o meu filho. Isso, eu enxergo isso aqui, eu tô aqui para qualquer coisa que vocês precisarem, né? Não deixem se instalar comportamentos inadequados, né? Me avisem qualquer coisa. Então, eu escrevo para todo mundo, professor de inglês, professor... E muitos dos professores, nós fomos juntos construindo esse caminho de acesso ao Arthur, porque foram caminhos completamente diferentes. Tem outras crianças? Na sala dele tem. Exato. Uma então, com um grau mais severo, que ainda não é oralizado. Ok. Tem falado, tá? Muso Master também, que entrou junto com o Arthur. Os dois pitocos de 1 ano e pouquinho, hoje estão com 6 anos e meio na mesma sala. E ele também foi... Quanto essa tua iniciativa para a escola facilitou as outras famílias que vão chegar. Ó, eu falo que assim, eu acho que a escola, não sei se ela me ama ou me odeia, porque ela primeiro porque eu fui falando, tipo, pra todo mundo de Rio Preto ali, região, assim, e ali é ótimo, eles foram maravilhosos comigo. Aí começou. Aí todo mundo vai. Acho que pensaram, minha Nossa Senhora, todos os deficientes da cidade e região estão vindo pra cá, Mirella, pelo amor de Deus. Segura. Do tipo assim. E não estavam, assim, né, preparados como lugar nenhum, tá? Mas foram caminhando ainda em Rio Preto. A gente vive um cenário muito ruim. Que pena. Muito, muito, muito ruim. Uma resistência muito grande das escolas. Mas depois desse podcast vai abrir muitas portas para isso. Letícia, você acredita que na escola do meu filho, eles começaram a colocar o podcast toda quarta-feira na sala dos professores? Perfeito. Olha que demais. Uma atitude simples, mas que faz um efeito borboleta. Olha que demais. Exato. Então, o que a gente já pôde aprender hoje? A anamnese com a família quando chega. E essa anamnese tem que ser com o professor, porque é ele que vai estar ali diariamente. Um registro diário da evolução dessa criança. Mas o que eu vou observar ali? Os comportamentos, as habilidades acadêmicas, as interações, estereotipias, imitações. E assim, ó, não só chamar a família para falar que não está evoluindo. A família também merece ser chamada para saber o que evoluções. tem. Exato. Pelo amor de Deus. O que tem de habilidade. O que tem de habilidade. Né? Porque quando a escola liga, o nosso coração já fica nervoso. Não, total. Já é coisa ruim, né? Então, imagina tu receber uma visita, uma ligação da escola para te dizer, olha, a gente tá te chamando porque o Arthur evoluiu bastante. Olha o que ele fazia. Olha como... Olha, teu sorriso tá lindo. Sabe por quê? Porque a professora dele, a tia Paty, ela me liga da escola para falar as coisas boas que o Arthur faz. Então, toda vez que tocava o telefone da escola, eu sempre ficava meio assim. Hoje a gente ainda fica um pouco, mas todas as últimas, na verdade esse ano, todas as ligações que eu recebi da tia Paty, que ela aproveitava assim, se ele tá lá na educação física, ele tá ali no inglês, ela ia e me ligava. Mirella, aconteceu tal coisa na sala, ele fez isso, não sei o que, eu acho que você tinha que saber, nananã. Que máximo. Olha que, tipo, incrível. Eu digo que a gente tem que comemorar toda evolução. Seja a mínima que for, é uma evolução. Então, dentro do consultório, quando eu estou atendendo um paciente, que eu abro a porta, que eu olho o olhar daquela mãe, eu vejo nela a esperança. Hoje aconteceu algo melhor do que ontem. Eu sinto isso em cada... Quando eu abro a porta, ela fica assim, ó, todo dia esperando. Então, a escola também tem que ter esse compromisso. Tem. Me liga, faz um grupo de WhatsApp, manda uma foto de vez em quando, mas para dizer que, olha, a gente tá de olho no seu filho, a gente tá respeitando o desenvolvimento dele, a gente não sabe tudo sobre autismo ou sobre as comorbidades que ele tem, mas a gente está disponível para aprender. Para caminhar então, por favor, é uma fono que você tem, deixa ela vir conversar com a gente, pra gente se ajudar. E a gente está falando da escola, mas eu também puxo um pouquinho para a família, porque esse profissional também tem que orientar a família. Sim. A terapia, ela é além de dentro de uma sala.
A família tem que fazer parte. Ela é muito além. A família tem que saber o plano, o objetivo. A família tem que receber o parecer evolutivo. A família tem que receber os gráficos de evolução. Até mesmo para reproduzir isso em casa. Com certeza. Você tem que estar exatamente alinhado. Aquele plano de intervenção, ele tem que ser aplicado em casa, na escola, na terapia, na casa da avó, no passeio de fim de ano. Uma criança que faz uma sessão por semana. Ela vai Meu ficar filho fazia 45 minutos com o terapeuta e mais uma semana inteira. Até voltar. Então, aquela habilidade aprendida, se não foi ensinada, já era. É dinheiro jogado fora, é enxugar gelo. Então, o terapeuta, ele não tem que ter medo do pai. Não, é um grande aliado, ele tem que chamar. Como aliado. Então, um bom terapeuta preparado é parceiro da família. Parceiro. Escola preparada é parceiro da família. Perfeito. Então, e para encerrar, eu quero fazer a outra pergunta, que também é uma dúvida que muita gente vem falar comigo. Eu já estou com profissionais que estão acompanhando meu filho, vai começar o ano, vai mudar de escola, o professor. Tem muitas clínicas, muitos profissionais que falam, não, vamos esperar começar primeiro para depois ir lá. E tem muitos profissionais que já querem ir antes que a criança comece. Tem um modo que é melhor ou não? Isso vai de cada caso? Isso vai de cada caso, de cada desenvolvimento da criança, de cada perfil de profissional. O que a gente faz lá na Transformar? Finalizando o ano, a gente entrega um parecer a gente tem encontros multidisciplinares ao longo do ano para estudo de caso. Então, agora finalizando o ano, os nossos pais, as nossas famílias recebem um parecer de como foi. Começa o ano, janeiro, a gente faz o primeiro mês de reavaliação dessa criança. Então, eu não vou na escola agora. Eu reavalio essa criança dentro do set terapêutico, dentro da escola, mas a gente já manda uma cartinha para todas as escolas. Tá. Arthur faz terapia na clínica Transformar com a fono tal, tantas horas, tanto isso. Final do ano, o desenvolvimento terminou assim, nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas. Isso é dizendo, vamos chegar aí, escola. Estamos aí. Então, ela já sabe que a gente existe. Então, a gente espera passar fevereiro e aí, geralmente, no começo de março, a gente marca as visitas escolares. Porque o professor já conhece mais o seu aluno. Isso. Então, junto com estamos chegando à escola, a gente já dá um checklist, né? A gente tem um protocolo para isso, para que a professora marque o que ela está vendo, quais os desafios, quais as demandas, as habilidades que a criança tem, e aí a gente marca essa visita. Porque eu vejo muitas mães agoniadas, do tipo, mas você tem que ir antes, vai mandar primeiro, não vai falar nada, não vai orientar, e nananã. Então, é por conta disso, não é? Porque, como é que eu vou instruir o professor, se às vezes é um professor novo, que não sabe. Nem teve ali a apreciação, observação dele e tudo mais. Entenderam, pessoal? Por quê? Porque a gente, enquanto pai e mãe, a gente tem que entender o porquê das coisas. Não, mas tem que entender o porquê das coisas. Exato. Porque se não é explicado esse passo a passo, esse processo, a gente fica de fora, só na angústia. Sim, a gente entender o porquê, a gente estar dentro desse processo, inserido, isso acalma todo mundo. Então, dentro da minha metodologia, né, dentro da minha proposta de ensino para a educação é essa. O primeiro mês o professor precisa conhecer, até mesmo porque ele também vai avaliar as habilidades daquela criança, como ela é num contexto, como ela é no convívio, para depois de um mês poder chamar, quando eu for na escola, ela pode me dizer, olha, Letícia, eu já percebi esses sinais aqui, o que eu faço? Vamos chamar a família. Então, quando a escola observa, ela já pode ter mais propriedade para falar com a família e também com a gente. Então, a gente vai lá para o final de fevereiro, começo de março. Perfeito. E é assim que funciona. Acho que esse é o objetivo. A maioria das famílias que eu acompanho, os terapeutas vão depois mesmo. Só que eu sempre vejo um monte de mães. Mas tem que saber o porquê, Isso, né? Exato. Acho que essa falha de orientar e informar. Então, já que a gente já está indo para o final, eu queria dar algumas orientações. Posso? Por favor. Porque me deu vontade de falar isso agora. Então, transparência e ajuda faz parte da Letícia Mello. Escolas. O ano está acabando. E principalmente na educação infantil, vai vir aquele relatório. Que nesse relatório, que ainda dá tempo, vocês possam colocar para as crianças que estão dentro do espectro autista, como ela se desenvolveu. Não só que ela é bonitinha, que ela é querida, que ela é amada, mas como está sendo o desenvolvimento motor, como é a questão dela na interação social, como essa criança age na alimentação, na socialização, tá? No brincar, se ela brinca funcional, se ela dá função para o brinquedo, se ela desenvolveu a linguagem, a fala, se ela constrói amizades, se é uma criança que se isola. Tudo isso, para nós pais,
é importante porque a gente vai levar para o terapeuta para criar traços, planos e metas para o próximo ano, para a gente ajudar essa criança na escola, para ajudar ela em casa e ajudar ela também na família. Eu recebi esse parecer lindo, maravilhoso, pontuando os desenvolvimentos, as evoluções, as dificuldades também, mas as evoluções. A evolução. Sempre tem evolução. Por isso que eu digo que hoje é um dia para transformar vidas. Com certeza eu saio daqui transformada com conhecimentos que eu não tinha. Você também. E a escola, todos os dias, tem a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento da criança. Educação é fundamental, ela é a base. Então, a gente precisa melhorar cada vez mais os processos de inclusão dentro do ambiente escolar. A visita escolar, ela é necessária, fundamental e importante e deve ser estruturada com esses passos que eu passei. Então, a família tem que estar ciente, eu vou pegar o registro desse profissional, eu vou anotar, eu vou dar uma devolutiva em respeito à família do que foi acontecido nessa reunião. Eu vou voltar para a escola como dizendo, olha, eu vim, e agora está aqui para te ajudar. E nós três, família, escola e os profissionais juntos num objetivo só, que é transformar o desenvolvimento da criança. Perfeito. Dá para clonar você? Pra mandar aí pro Brasilzão em geral? Opa! Tá rolando? Tá, vai rolar. Quem quiser te encontrar, quiser falar com você, quiser ver sobre o livro dela aqui, onde que as pessoas... Porque a gente aqui na tela vai colocar aqui o teu arroba. Perfeito. No seu Instagram, no seu perfil, tem lá? Tem link para comprar o livro? Tem link para comprar o livro, tem o link para palestras, formações, capacitações docentes, consultoria escolar. Tudo isso que eu falei aqui é um pouquinho de todo o meu amor, de todo o meu desempenho, esses 16 anos dentro da educação, transformando vidas. Então, meu arroba é Autismo com Letícia Mello. Lá tem tudo isso que eu falei e muito mais. Todo dia tem conteúdo de qualidade, tem lives semanais, tem caixinhas de pergunta. Legal. Então, estou aqui para ajudar sempre no que for possível. Quando a gente entende o nosso propósito, quando a gente faz e faz com amor, as coisas têm outro sabor. Então, eu fiquei muito feliz com o teu convite de estar aqui, de poder levar essa voz para milhares de pessoas, de te conhecer pessoalmente também, de poder participar desse congresso e saber que lá embaixo está cheio e que eu vou poder falar muito mais sobre esse desejo de inclusão, respeito, amor ao próximo, ao autismo, que me move todos os dias. Obrigada, Letícia, você é espetacular, uma honra poder conversar com você, uma honra poder disponibilizar para o pessoal aqui do canal esse conteúdo. Obrigada. Muito obrigada. Pessoal, fiquem ligadinhos então nos próximos episódios, um beijo, tchau, tchau.